Outra novela que também está bastante agitada é a do incêndio na casa do presidente do União Brasil. O Rueda falou que o União Brasil vai pedir que o Supremo Tribunal Federal investigue Luciano Bivar, ex-presidente do PSL e tal, após ter a casa incendiada em Pernambuco. Vamos chamar a Carolina Nogueira, ela tem mais informações. Hoje houve entrevista coletiva, manifestações públicas sobre esse caso, né, Carolina? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Exatamente. O advogado do novo presidente do União Brasil, né, o Antônio Rueda, ele convocou uma coletiva de imprensa para dizer que vai acionar o STF para pedir que investigue o deputado Luciano Bivar por conta desse incêndio que aconteceu ontem à noite na casa do Rueda e da irmã dele, que é tesoureira do União Brasil. Né? Ele disse que não é possível ainda afirmar que o Bivar seja autor, né, desse incêndio, mas ele citou ali uma série de fatos que corroboram com essa tese, como, por exemplo, o fato do Bivar já ter ameaçado o Rueda diversas vezes, né, incluindo a irmã dele, que teve a casa incendiada também, e ter uma casa no mesmo condomínio que o Rueda, né? Então ele fala, todos esses fatos aí corroboram com essa tese, mas carece de investigação ainda, portanto ele vai acionar o STF para isso, né? No mesmo horário dessa coletiva, o Bivar também convocou os jornalistas para dizer que acionou o Conselho de Ética do União Brasil, levando denúncias, né, em relação ao Rueda, né, não especificou quais, e aí ele disse também, negou que tenha qualquer envolvimento com esse incêndio, né? Por outro lado, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, disse que vai acionar o TSE para pedir a cassação do Bivar, né? Então ele vive um momento bastante complicado aqui em Brasília e a gente segue acompanhando. Bem, obrigado. Obrigado, Carol, pelo trabalho, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Tchau. Pessoal, vou fazer o seguinte antes de passar a palavra O para os Diego, nossos colunistas. Antes, só ver o vídeo, o professor, em que o Bivar faz uma menção a algo que chama a atenção de todos, né? E levanta essa suspeita do Rueda nesse momento. Nas redes sociais o vídeo foi republicado hoje, muita gente relembrou. O Bivar disse que não existe nenhuma ameaça velada porque o homem não ameaça, o homem faz. Vamos ver. e ele gravou no calor de uma emoção. Não existe nenhuma ameaça velada. Mesmo porque o homem não ameaça, o homem faz. E Tá ele aí gravou. a fala dele, né? Tem um outro vídeo também, né, Carla? Não sei se você lembra que ele dá que dos amigos, dos inimigos cuido eu, algo nesse sentido assim que gerou toda uma suspeita por parte do Rueda. Olha, Diego, eu acho que entra na série dos roteiristas do Brasil não brinca, porque isso é o verdadeiro suco de Brasil, né? A gente tem a formação dessa legenda União Brasil e aí uma briga interna que o Bivar não abre mão da presidência, apesar do Rueda ter sido eleito, enfim, tem toda uma confusão aí. E aí, quando a gente vê, até a gente aqui, né, quando a gente começa a receber as notícias, olha, estão tacando fogo, aí a gente pensa se é literal ou não, e é literal. Então é gravíssimo tudo isso. Claro que é o momento, como a Carol colocou aí, carece de investigação, a gente não pode fazer ilações. Agora, essa disputa interna de partidos mostra como a gente ainda precisa realmente discutir, né? Como é que a gente está, essas alianças são feitas, a gente está discutindo federações, a gente está discutindo uma série de coisas e a gente vê dentro da legenda aquela coisa, né, de não aceitar o resultado, enfim. É realmente, eu não tenho outra definição que não um suco de Brasil, assim, que a gente tem que desvendar. E aí, depois que a gente desvendar aqui e entender, a gente tenta explicar para todo mundo o tamanho da confusão que é esse partido União Brasil nesse momento, né, Diego? Deixa eu passar a palavra para o Maiorovitch agora. Maiorovitch, e aí? Muitas acusações, né? Muitas suspeitas. O Brasil realmente não é para amadores. Olha, em razão disso que você bem coloca, eu daria um passo a mais. O incêndio intencional, doloso, é previsto no Código Penal, artigo 250 e 251, e a pena é baixa, é de 3 a 6 anos de reclusão.
ou seja, vai ser cumprido em regime semiaberto, embora o incêndio, o tipo penal, a definição penal, fala em crime de perigo, de colocar em risco a integridade física das pessoas e, atenção, ou o patrimônio. Agora, o patrimônio parece que foi aí destruído, né? Mas tudo isso, a necessidade de se comprovar a intenção daquele que deu causa. Primeiro, quem foi o autor? Quem deu causa a isso? E era a intenção dele de praticar isso, de colocar em risco pessoas ou destruir o patrimônio? Bom, isso tudo é apurado em inquérito e pode gerar um processo criminal. Couto, bom, essas disputas internas sempre ocorrem, mas nesse nível, né, de acusação, de incêndio criminoso e tal, confesso que é meio que, né, isso não é sempre que acontece. Não, isso não acontece sempre, há muito tempo, mas houve um tempo no Brasil, né, lá no fundão dos sertões, que era assim, se resolvia a eleição a bala, né, botando fogo na casa do outro, tudo isso que está aparecendo aí agora. Mas nos tempos modernos que a gente vive, eu não lembro de nenhum caso parecido. E teve de tudo aí, parece briga de quadrilha mesmo, não é uma briga política, é uma briga de quadrilha. Tem incêndio criminoso na casa do Rueda, roubo de cofre na casa do Bivar, corrupção em Detrans, que desmontaram o esquema para pegar dinheiro em Detrans, ameaças de morte um contra o outro. O Ronaldo Caiado, que é um expoente do União Brasil, acusa o Bivar de pistolagem, que é uma coisa que era colocada em prática, o Maiorovitch vai se lembrar disso, pelos coronéis do sertão. Mas nós chegamos agora, nós estamos retrocedendo no Brasil. A verdade é essa. A gente está falando de segurança pública e tal. A nossa política está indo para trás. Coisas que já não aconteciam mais voltaram a acontecer. Esse negócio do União Brasil é um escândalo sem tamanho, e é o terceiro maior partido do Brasil. Vamos só lembrar rapidamente como é que surgiu esse União Brasil. Aliança do PSL, do Bivar, né, que alugou a legenda para o Bolsonaro ser candidato em 2018, quando ele foi eleito, né, se juntou ao PFL, ao DEM, né, que é herdeiro do PFL dos tempos da ditadura, e formaram a União Brasil, que é uma zona completa, que era PSL e o DEM eram bolsonaristas no governo anterior, e agora a União Brasil tem 3 ministérios no governo. Veja que absurdo. Ainda hoje o UOL deu mais uma matéria de denúncia contra o Juscelino Filho, que continua no Ministério das Comunicações acusado de vários casos de corrupção, um por semana. E ele nem nome não tem mais, não chama de Juscelino, ele é ministro do Lula. E o Lula não faz nada. Então, esse é a União Brasil, que tem 3 ministérios no governo e que não garante os votos. Oi, Carla, fala. E a União Brasil, só para a gente lembrar também, que está o melhor, digamos, cotado e colocado aí para, em 2025, assumir a presidência do Senado com Davi Alcolumbre e a presidência da Câmara, se o Lira fizer o Elmar Nascimento seu sucessor. Ou seja, é um partido completamente bagunçado, mas com uma perspectiva de poder muito grande. Bem Então, lembrado. é confusão à vista ainda, além das confusões que a gente já está vendo. Fora você lembrando essa questão dos ministérios, é um partido rachado que tem bolsonarista também, enfim, é realmente uma legenda complicada, mas que está com uma mão já ou ali nas 2 cadeiras da Câmara e do Senado no ano que vem, né? Verdade. Muito bem falado, muito bem lembrado, Carla. Agora eu vou mudar de assunto. Diego, Diga lá, diga lá. Couto lembrou aí da pistolagem e falou que se eu lembrava daqueles tempos, sim. E até numa evolução, se a gente olhar no campo da criminologia, nós vamos ver uma coisa muito interessante, que é o seguinte: em crimes de natureza política criminal, tá? Criminal, de violência, nós temos a figura da intelectualidade, que são aqueles que preparam as chantagens. E tem aqueles brutamontes, que é o tempo da pistolagem. É isso. Muito bem.